neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso. Quem o conhecerá? Esquece as tuas aflições. Esquece as tuas aflições, o teu Senhor te ajudará. O seu poder não falhará, nem sofrerás na vida em vão. Esquece as tuas aflições e deixa o teu Senhor reinar. E vida novas de gozar com teu Senhor feliz então serás. Esquece as mágoas e a dor, tuas derrotas e amargor. Não mais tristezas sentirás, teu coração se alegrará. Esquece as tuas aflições e deixa o teu Senhor reinar. E vida novas de gozar com teu Senhor feliz então será. O engano chama aflições, por isso não podemos estar só. Não estou só. Não estou só na minha vida, paz. Tenho um amigo que me satisfaz. Não estou só em meio à solidão. Oh, meu Senhor, me estende a sua mão. O coração humano é enganoso e tem levado o mundo à sua terrível queda. Eu canto, rio, sim, sempre sim, até chegar à glória, enfim. Por isso, quem confia no Senhor, tem a sua esperança no Senhor, será como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor,
mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se afadiga, nem deixa de dar fruto. O coração humano é enganoso e tem levado o mundo à sua terrível queda. O coração tem levado o homem, o indivíduo, a quedas terríveis. E sendo que o indivíduo está sendo constantemente enganado pelo seu próprio coração, então estamos vivendo num mundo que está sob o efeito do engano. Porque os homens estão enganados. Enganando e sendo enganados. Sendo enganados pelos seus próprios corações. Caminham para a terrível queda. A moralidade, a luta nacional. Vejamos, segundo o profeta desta era, quando ele pergunta: onde o mundo já esteve mais perto de cair, em termos de moral, do que está hoje? E quem estabelece o compasso, o ritmo de vida das nações? São homens cujos corações são enganosos e por isso são enganados. São mulheres, são artistas, são pessoas de talento, são ídolos que se levantam diante da humanidade para assim promover a grande queda do mundo. Jamais haveria queda moral se não houvesse, antes de tudo, a queda espiritual. Jamais haveria uma queda política, social, sem, antes de tudo, haver uma queda espiritual. Nós vemos no Velho Testamento que todas as vezes que Israel deixava se levar pelo engano dos seus olhos, do seu coração, a sua queda era fatal. Todos os líderes que lideraram Israel, inspirados pelos seus próprios corações, pelas suas próprias mentes, sofrendo assim, antes de tudo, uma queda espiritual, levaram Israel ao caos, ao cativeiro, à queda. A Bíblia está dizendo em Jeremias capítulo 17: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso. Quem o conhecerá? Mas o Senhor que diz isto, afirma: eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os rins, e isto para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Deus continua falando, dizendo: como a perdiz que ajunta ovos que não choca, assim é aquele que ajunta riquezas, mas não retamente. No meio de seus dias as deixará, e no seu fim se fará um insensato. Isto quer dizer, um louco. Um trono de glória, posto bem alto desde o princípio, é o lugar do nosso santuário.
Mas antes disto o profeta afirmara: bendito o varão que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, porque será como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, a aflição, a decepção, a angústia, o sofrimento, mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se afadiga, está ancorada, nem deixa de dar fruto. Continua o profeta afirmando: o coração humano é enganoso. E veja para onde foi o mundo, segundo o coração de Hitler, de Mussolini e de todos quantos se levantaram no passado, se levantarem no presente e no futuro. Em todos os aspectos da vida, principalmente religiosamente falando, o mundo vive sob o engano, porque o coração humano é enganoso. Agora, sendo levado pelo engano, você vê o próprio irracional cai na armadilha. Somente se estivermos estabelecidos em Deus, como a árvore junto às águas, somente se aquele vácuo que há no coração do homem, onde está a alma, aquela alma tiver vindo dos céus, é que não pode ser enganado. Mas todos os demais serão enganados. E Jesus afirma, se possível, enganaria até os escolhidos. Mas ele próprio estabelece que não é possível, porque ninguém pode arrebatar as suas ovelhas de suas mãos. Daí então, não sermos diferentes de ninguém. A diferença está simplesmente num vago que há dentro do coração humano. Ali está a alma. Se esta alma veio de Deus, mais cedo ou mais tarde, os seus sentidos serão despertados para conhecerem em tempo os passos enganosos que está dando. E seus pés são livres do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Então nenhuma seta que voe de dia, nenhuma mortandade que assole à meia-noite, a qualquer hora do tempo da época, nada o poderá separar do amor de Deus. Nem mesmo a sequidão, a falta de umidade, a falta de unção, a falta da manifestação do Espírito Santo, porque muitos estão confundidos. Eles pensam que não têm o Espírito Santo, porque perderam as sensações, perderam as emoções, quando não perderam o Espírito Santo. Davi havia perdido a alegria, o gozo, a sensação da salvação, mas disse: não retires de mim o teu Espírito Santo. Mas veja, como sempre o homem tem a tendência de ser enganado. Muitos outros há que, não tendo o Espírito Santo, vivem proclamando tê-lo. E é justamente isto que vai condená-los. E a condenação está justamente numa grande decepção, de mais cedo ou mais tarde encontrar-se no lugar em que não esperava encontrar-se. Deparar-se com realidades e fatos que jamais pensara encarar. Esta é a grande verdade do momento. Por isso,
não tenho dúvida de que se no passado um homem como Davi e outros demais filhos e servos de Deus erraram, falharam para mostrarem que de fato são humanos e Deus os não abandonou, assim também agora há homens que falham, há homens que dão passos errados, mas Deus não os abandona. Há mulheres que falham. Todos somos humanos e o nosso coração, o desejo da nossa vontade, muitas vezes é defeituoso. Mesmo em relação a Deus, nós às vezes procuramos fazer uma obra para Deus, fora de sua vontade. Muitas vezes queremos ser aquilo que não estamos pré-ordenados a sermos no corpo do Senhor Jesus Cristo, quando deveríamos contentar com aquilo que devemos ser e deixar que a própria movimentação do corpo estabeleça junta com junta, nervo com nervo, medula com medula, cada membro no seu lugar. Quando Ezequiel falou a palavra do Senhor, o vale estava cheio de ossos secos, isto mostrando que todos eles caíram no engano. Mas logo quando veio a palavra, o assim diz o Senhor, cada junta caiu no seu lugar. Quem sabe aquilo formou uma sinfonia? Que ritmo aquilo teria formado, criado? Um ritmo de marcha? Um ritmo de samba? De rock? De valsa? Não sabemos que ritmo aqueles ossos criaram naquele instante, mas houve barulho, houve ritmo. O ritmo, naturalmente, era sacro, era o movimento de Deus, era o barulho de Deus, era o resultado da palavra, era o resultado da palavra do profeta, e quem visse aquilo estava completamente confundido, espantado, assombrado ao ver esqueletos. Que queremos fazer com esqueletos? Nós temos agora, nessa fase, nesse século, um esqueleto sendo estudado por cientistas, um esqueleto sendo estudado por homens, por nações. O que fazer com esqueleto? Deus saberia o que fazer com ele. Deus sabe o que fazer com aqueles esqueletos cujas juntas casaram-se. Deus sabe o que fazer com esta igreja cujas juntas se casarem e que formaram a unidade pela palavra falada, sem nenhum engano doutrinário, sem nenhuma invenção doutrinária. Deus saberá o que fazer com esse esqueleto, como enchê-lo, como formar dele um corpo, como estabelecer o seu reino nele. Ora, sim, ele pôs isto no vale de ossos secos, ele pôs uma inteligência em cada osso, para juntar-se cada um na sua junta adequada. Sim, perfeitamente. Ele pôs um instinto na perdiz, ele pôs um instinto no burro, ele pôs um instinto no boi, ele pôs um instinto no jumento que conhece a sua manjedoura. E pôs o quê? Um instinto apenas no ser humano? Ele põe o seu espírito, que o guia na verdade aos olhos humanos através de caminhos contraditórios. A pomba levou o cordeiro para o monte da tentação. A pomba levou o cordeiro para a cruz, para o sacrifício, para ser escarnecido, desprezado por todos e até pelo próprio Pai. Sim, enganoso é o coração. Veja, se ele fosse de fato o Filho de Deus, ele desceria da cruz. Homens que conheciam a letra, mas a letra os havia matado.
Se ele fosse de fato de Deus, ele não estaria em tal situação. Eles estavam olhando pelos olhos naturais. Eles sairiam assombrados, correndo. Quando visse o barulho dos ossos secos, eles não presenciariam aquilo como obra de Deus. Oh, que vida! Oh, que momento! Estamos num vale, o mundo está caindo, porque o coração humano é enganoso, mas o Espírito Santo nos guia em toda a vereda da justiça, e ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Ainda que os ventos soprem, ainda que as tempestades rugem, ainda que as procelas me ataquem, podem soprar ventos sobre o meu viver. Você, cristão, afirma a mesma coisa. Estou estabelecido na rocha. Eu sou uma árvore plantada junto ao ribeiro, que pode enfrentar o calor com folhas verdes, que pode enfrentar a sequidão sem se afadigar, sem deixar de dar fruto. Que Deus te dê bênção agora. Sopram ventos sobre o meu viver. Sopram ventos sobre o meu viver. Deus, porém, é de tudo sabedor. Meu pensar, também meu proceder, posso descansar em meu Senhor. Ruge a tempestade, sopram ventos meu olhar levanto para o céu de anil. Certamente a luta breve findarei. E a sequidão do momento, a seca do momento, a falta de umidade, o calor, a aflição, os ventos doutrinários e a confusão que está levando o mundo à queda espiritual, moral, física, em todos os sentidos, não podem abalar a Igreja de Jesus Cristo, porque as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E nesse instante, eu creio que Deus está falando ao coração, alimentando o coração eleito, porque isto é estar junto das águas, isto é ser refrigerado. Ele me leva às águas tranquilas, Ele refrigera a minha alma por amor do seu nome, Ele me sustenta em todos os instantes. Diz você agora, se pondo de pé na fé, crendo no poder da cura divina, no poder da consolação do Espírito Santo, no poder da salvação, no poder da fé, no poder da alegria que não é manifesta às vezes com um semblante aberto, mas sim com lágrimas. A alegria com lágrimas, a alegria no silêncio, a consolação na sequidão, a consolação em todos os momentos da vida do cristão, mesmo lá na cruz. Em nome de Jesus Cristo, seja abençoada, seja abençoado com esta mensagem, com esta oração, com o poder de Deus, com o poder do Espírito Santo, que nesta hora pode penetrar no seu corpo e te curar, e te libertar, e te batizar, e te abençoar, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Ouvintes, escreva-nos pela caixa postal de número 15.020, 15020, CEP 74501-970, Goiânia, Goiás. O nosso endereço na internet
é www.apalavraoriginal.org.br. Volte a nos ouvir amanhã novamente, neste mesmo horário, nesta emissora, se o Senhor nos permitir, com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo.